Os dois breves, branco e verde. Negócios importantes, minha senhora, tinha obrigado meu pai a deixar sua fazenda e a vir passar alguns meses na corte. Eu o acompanhei, assim como toda a nossa família. Isto foi há 7 anos, e nessa época houve um dia, mas que importa o dia? Eu o poderia dizer já. O dia, o lugar, a hora, tudo está presente à minha alma, como se fora sucedido ontem o acontecimento que vou ter a honra de relatar. É uma loucura a minha mania, embora. Foi, pois, há 7 anos, e tinha eu, então, 13 de idade, que, brincando, em uma das belas praias do Rio de Janeiro, vi uma menina que não poderia ter ainda 8. Figure-se a mais bonita criança do mundo, com um vivo, agradável e alegre semblante, com cabelos negros e anelados voando ao derredor de seu pescoço, com o fogo do céu nos olhos, com o sorrir dos anjos nos lábios, com a graça divina em toda ela, e far-se-á ainda uma ideia incompleta dessa menina. Ela estava à borda do mar e seu rosto voltado para ele. Aproximei-me devagarinho. Uma criança viva e espirituosa, quando está quieta, é porque imagina novas travessuras ou combina os meios para executar alguma a que se põe obstáculos. Eu sabia isto por experiência própria, e cheguei-me, pois, para saber em que pensava a menina. A pequena distância dela, parei, porque já tinha adivinhado seu pensamento. Na praia estava deposta uma concha, mas tão perto do mar que quem a quisesse tomar e não fosse ligeiro e experiente se expunha a ser apanhado pelas ondas, que arrebentavam com força então. Eu vi a travessa menina hesitar longo tempo entre o desejo de possuir a concha e o receio de ser molhada pelas vagas. Depois, pareceu haver tomado uma resolução. O capricho de criança tinha vencido. Com suas lindas mãozinhas, arregaçou o vestido até aos joelhos e, quando a onda recuou, ela fez um movimento, mas ficou ainda no mesmo lugar, inclinada para diante e na ponta dos pés. Segunda, terceira, quarta, quinta onda e sempre a mesma cena de ataque e receio do inimigo. Finalmente, ao refluxo da sexta, ela precipitou-se sobre a concha, mas a areia escorregou debaixo de seus pés e a interessante menina caiu na praia, sem risco e com graça, erguendo-se logo e espantada ao ver perto de si a nova onda, que dessa vez vinha mansa e fraca como respeitosa, correu para trás e, sem pensar, atirou-se nos meus braços, exclamando: "Ah, eu ia morrer afogada!" Depois, vendo-se com o vestido cheio de areia, começou a rir-se muito, sacudindo e dizendo ao mesmo tempo: "Eu caí, eu caí!" E como se não bastasse esta passagem rápida do susto para o prazer, ela olhou de novo para o mar e, tornando-se levemente melancólica, balbuciou com voz pesarosa, apontando para a concha: "Mas a minha concha." Ouvindo a sua voz harmoniosa e vibrante, eu não quis saber de fluxos nem refluxos de ondas. Corri para elas com entusiasmo e, radiante de prazer e felicidade, apresentei-me à linda menina, embora um pouco molhado, mas trazendo a concha desejada. Este acontecimento fez-nos logo camaradas. Corremos a brincar juntos com toda essa confiança infantil que só pode nascer da inocência e que ainda em parte se dava em mim, posto que já a esse tempo fosse eu um pouco velhaquete e sonso, como um estudante de latim que era, e que, por tal, já procurava minhas blasfêmias no dicionário. É sempre digno de observar-se esta tendência que tem as calças para o vestido. Desde a mais nova idade e no mais inocente brinquedo, aparece o tal mútuo pendor dos sexos, e de mistura umas vergonhas muito engraçadas. Eu cá sempre fui assim. Quando brincava, o tempo será, por exemplo, sempre preferia esconder-me atrás das portas com a menos bonita de minhas primas do que com o mais formoso de meus amigos da infância. Mas, como ia dizendo, nós brincamos juntos, corríamos e caíamos na areia, e depois ríamos ambos de nós mesmos. Tínhamos esquecido todo mundo e pensávamos somente em nos divertir como os melhores amigos. Depois de uma agradável hora passada em mil diversas travessuras,
que nossa imaginação e inconstância de meninos modificava e inventava a cada momento, a minha interessante camarada voltou-se de repente para mim e perguntou: sou bonita ou feia? Eu quis responder-lhe mil coisas, corei e finalmente murmurei tremendo: tão bonita. Pois então, tornou-me ela, quando formos grandes, havemos de nos casar, sim? Oh, pois bem, havemos, continuou o lindo anjinho de 7 anos. Eu o quero. Olhe, o meu primo Juca me queria também, mas ainda ontem me quebrou a minha mais bonita boneca. Ora, o marido não deve quebrar as bonecas de sua mulher. Eu quero, pois, me casar com o senhor, que há de apanhar bonitas conchinhas para mim. Além disso, ele não tem como o senhor os cabelos louros nem a cor rosada. Porém, eu gosto mais dos cabelos pretos. Melhor, melhor, exclamou a menina saltando de prazer. Olhe, os meus são pretos. E nisto, ela puxou com a sua pequena mãozinha um de seus belos anéis de madeixa para mostrar-mo, e largando-o depois, eu vi cair outra vez em seu pescoço, de novo torcido como um caracol. Ainda corremos mais e continuamos a brincar juntos, e sem o pensar, nós nos esquecemos de procurar saber os nossos verdadeiros nomes, porque nos bastavam esses com que já nos tratávamos de meu marido, minha mulher. A viveza, a graça e o espírito da encantadora menina tinham feito desaparecer meu natural acanhamento. Nós estávamos como dois antigos camaradas quando fomos interrompidos em nossas travessuras por um outro menino que para nós corria chorando. O que tem? Perguntamos ambos. É meu pai que morre, exclamou ele, apontando para uma velha casinha que avistamos algumas braças distante de nós. Ficamos um momento tristemente surpreendidos. Depois, como dominados pelo mesmo pensamento, ela e eu dissemos a um tempo: vamos lá, e corremos para a pequena casa. Entramos. Era um quadro de dor e luto que tínhamos ido ver. Uma pobre velha e 3 meninos mal vestidos e magros cercavam o leito em que jazia moribundo um ancião de 50 anos. Pouco mais ou menos. Pelo que agora posso concluir, uma síncope havia causado todo o movimento, pranto e desolação que observamos. Quando chegamos ao pé de seu leito, ele tornava a si. Ainda não morri, balbuciou, olhando com ternura para seus filhos e deixando cair dos olhos grossas lágrimas. Depois, deparando conosco, continuou: quem são esses 2 meninos? Ninguém lhe respondeu, porque todos choravam, sem excetuar a minha bela camarada e eu. Não chorem ao pé de mim, exclamou o velho, sufocado em pranto e escondendo o rosto entre as mãos, enquanto seus 3 filhos e o quarto, que tínhamos há pouco visto fora, se atiravam sobre ele no excesso da maior, da mais nobre e da mais sublime das dores. A minha camarada dirigiu-se então à velha. O que tem então ele? Perguntou com viva demonstração de interesse. Oh, meus meninos, respondeu a aflita velha, ele sofre uma enfermidade cruel, mas que poderia não ser mortal. Porém é pobre e morre mais depressa pelo pesar de deixar seus filhos expostos à fome. Morre de miséria, morre de fome. Fome, exclamamos com espanto, fome, pois também morre-se de fome? E instintivamente a minha interessante companheira tirou do bolso do seu avental uma moeda de ouro e, dando-a à velha, disse: foi meu padrinho que me deu hoje, de manhã. Eu não preciso dela, não tenho fome. E eu tirei do meu bolso uma nota, não me lembro de que valor, e por minha vez a entreguei, dizendo: foi minha mãe que me deu hoje, e ela me dá também um abraço, sempre que faço esmola aos pobres. Não é possível descrever o que se passou então naquela miserável choupana. Minha linda mulher e eu tivemos de ser abraçados 1000 vezes, de ver de joelhos a nossos pés a velha e os meninos. O ancião forcejava por falar há muito tempo, dava com as mãos chamando-nos. Finalmente, nós nos aproximamos dele, que nos apertou com entusiasmo contra o coração. Quem sois? Pôde enfim dizer. Quem sois? 2 crianças, foi a menina que respondeu. 2 anjos, tornou o velho. E quem é este menino? É o meu camarada, disse ainda ela. Vosso irmão?
Não, senhor, meu marido. Marido? Sim, eu quero que ele seja meu marido. Deus realize vossos desejos. Acabando de pronunciar estas palavras, o ancião guardou silêncio por alguns instantes, bebeu com sofreguidão um púcaro cheio d'água e, olhando de novo para nós, e tendo no rosto um ar de inspiração e em suas palavras um acento profético, exclamou: Seja dado ao homem agonizante lançar seus últimos pensamentos do leito da morte, além dos anos, que já não serão para ele, e penetrar com seus olhares através do véu do futuro. Meus filhos, amai-vos e amai-vos muito. A virtude se deve ajuntar, assim como o vício se procura. Sim, amai-vos. Eu não vos iludo. Vejo lá, bem longe, a promessa realizada. São dois anjos que se unem. Vede, os meninos que entraram na casa do miserável, que enxugaram o pranto e mataram a fome da indigência, são abençoados por Deus e unidos em nome dele. Meus filhos, eu vos vejo casados lá no futuro. Ó, eis aí outra vez o delírio, disse a velha, vendo a exaltação e o semblante afogueado do enfermo. Não, minha mãe, continuou ele, não, não é delírio. Pois o quê? Não pode o Eterno abençoar a virtude pela minha boca? Ó, meus meninos, Deus paga sempre a esmola que se dá ao pobre. Ainda uma vez, lá no futuro, vós os sentireis. Nós estávamos espantados. O rosto do ancião se havia tornado rubro, seus olhos flamejantes, seus lábios tremiam convulsivamente, sua mão rugosa tinha 3 vezes nos abençoado. Escutando suas palavras, eu acreditei que estávamos ouvindo uma profecia infalivelmente realizável, pronunciada por um inspirado do Senhor. Não parou aí a nossa admiração. O doente, cujas forças pareciam haver reaparecido subitamente, apoiando-se sobre um dos cotovelos, abriu a gaveta de uma mesa que estava junto do seu leito e, tirando de uma pequena e antiga caixa 2 breves, os deu à velha, dizendo: Minha mãe, descosa esses 2 breves. A velha, obedecendo pontualmente, os descoseu com prontidão. Os breves eram 2, um verde e outro branco. Depois o ancião, voltando-se para mim, disse: Menino, que trazeis convosco que possais oferecer a esta menina? Eu corri com os olhos tudo o que em mim havia e só achei para entregar ao admirável homem que me falava um lindo alfinete de camafeu que meu pai me tinha dado para trazer ao peito e, maquinalmente, pus-lhe nas mãos o meu camafeu. O velho quebrou o pé do alfinete e, dando-o à sua mãe, acrescentou: Minha mãe, cosa dentro do breve branco este camafeu. E, voltando-se para a minha bela camarada, continuou: Menina, que trazeis convosco que possais oferecer a este menino? A menina, atilada e viva, como que já esperando tal pergunta, entregou-lhe um botão de esmeralda que trazia em sua camisinha. O velho o deu à sua mãe, dizendo: Minha mãe, cosa esta esmeralda dentro do breve verde. Quando as ordens do ancião foram completamente executadas, ele tomou os 2 breves e, dando-me o de cor branca, disse-me: Tomais este breve, cuja cor exprime a candura da alma daquela menina. Ele contém o vosso camafeu. Se tendes bastante força para ser constante e amar para sempre aquele belo anjo, dai-lhe a fim de que ela o guarde com desvelo. Eu mal compreendi o que o velho queria. Ainda maquinalmente entreguei o breve à linda menina, que o prendeu no cordão de ouro que trazia ao pescoço. Chegou a vez dela. O nosso homem deu-lhe o outro breve, dizendo: Tomai este breve, cuja cor exprime as esperanças do coração daquele menino. Ele contém a vossa esmeralda. Se tendes bastante força para ser constante e amar para sempre aquele bom anjo, dai-lhe-o, a fim de que ele o guarde com desvelo. Minha bela mulher executou a insinuação do velho com prontidão e eu prendi o breve ao meu pescoço com uma fita que me deram. Quando tudo isto estava feito, o velho prosseguiu ainda: Ide, meus meninos, crescei e sede felizes. Vós olhastes para mim, pobre e miserável, e Deus olhará para vós. Ah,
Recebei a bênção de um moribundo, recebia e saí para não vê-lo expirar. Isto dizendo, apertou nossas mãos com força. Eu senti então que o velho ardia. Senti que seu bafo era como vapor de água fervendo, que sua mão era uma brasa que queimava. Sinto ainda sobre meus dedos o calor abrasador dos seus, e agora compreendo que, com efeito, ele delirava quando assim praticou com duas crianças. Enfim, nós deixamos aquela morada aflitos e admirados. Sós, nós pensamos no velho e choramos juntos. Depois, nas crianças. Isto não merece reparo. Nossa dor se mitigou para cuidarmos em brincar outra vez. De repente, a menina olhou para mim e disse: "E quando minha mãe perguntar pela Esmeralda?" Eu cuidei que lhe respondia e fiz-lhe igual pergunta. "E quando meu pai perguntar pelo meu camafeu?" Ficamos olhando um para o outro. Passados alguns instantes, minha linda mulher, que me parecera estar pensando, disse sorrindo-se: "Eu vou pregar uma mentira." "E qual?" "Eu direi à minha mãe que perdi a minha esmeralda na praia. E eu responderei a meu pai que perdi o meu camafeu nas pedras. Eles mandarão procurar, sem dúvida. E não o achando, esquecer-se-ão disso. E os breves? Nós os guardaremos?" O velho disse que sim. "Para que será isto?" "Diz que é para nos casarmos quando formos grandes." "Pois então nós os guardaremos." "Oh, eu prometo." "Eu juro." Neste momento soou Ave Maria. "Tão tarde!" exclamou a menina. "Minha mãe ralhará comigo." E dizendo isto, correu esquecendo-se até de despedir-se de mim. Esse fatal descuido acabava de entristecer-me quando ela, já de longe, voltou-se para onde eu estava e, mostrando-me o breve branco, gritou: "Eu o guardarei." Pela minha parte, entendi dever dar-lhe igual resposta, e pois mostrei-lhe o meu breve verde e gritei-lhe também: "Eu o guardarei." Aqui parou Augusto para respirar. Tão cansado estava com a longa narração. Porém, ergueu-se logo, ouvindo ruído à entrada da gruta. "Alguém nos escuta", disse ele. "Foi talvez uma ilusão", respondeu a digna hóspeda. "Não, minha senhora, eu ouvi distintamente a bulha que faz uma pessoa que corre." Tornou Augusto, dirigindo-se à entrada da gruta e observando em derredor dela. "Então?" perguntou a senhora Dona Ana. "Enganei-me, na verdade. Mas vê alguma pessoa?" "Apenas lá vejo sua bela neta, a senhora Dona Carolina, pensativa e recostada à efígie da esperança."